Olá, todos e todas. Eu me chamo Camila Lima, eu curso jornalismo na Universidade Federal do Paraná e eu vou apresentar para vocês o catálogo fotográfico que eu produzi com meu colega Guilherme Martins como trabalho final para a disciplina de projeto editorial e gráfico. O Expresso 35mm é um catálogo fotográfico sobre uma geração que encontrou na fotografia analógica uma forma diferente de retratar e olhar para as coisas ao seu redor. O nosso objetivo foi explorar um movimento iminente ao redor do mundo todo, que é a retomada da fotografia analógica. Só que o que chama atenção a respeito dessa retomada é o fato de ela ser protagonizada por jovens que, paradoxalmente, nasceram numa sociedade já digitalizada, na qual o analógico, principalmente na fotografia, já tinha se tornado obsoleto. O que a gente observou foi que a manipulação da técnica analógica pela geração do digital tem como resultado uma estética poética que flerta com as artes visuais e que reflete muito bem o olhar da juventude sobre a vida no século XXI em todos os seus aspectos. As pessoas nascidas entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 2000 viveram na infância e na adolescência mudanças tecnológicas como nenhuma outra geração tinha vivido antes. E agora, jovens adultos, essas pessoas se encontram imersas num contexto altamente informatizado em que tudo acontece numa velocidade avassaladora. E essa aceleração influencia na maneira como essa geração entende o mundo e, mais importante, como ela olha para ele. De alguns anos para cá, é possível perceber um movimento entre os jovens ligados à cultura de retomada do uso da fotografia analógica. Alguns especialistas atribuem isso a aparições de celebridades jovens em eventos públicos com câmeras analógicas. Então, no Met Gala de 2018, por exemplo, que é um dos eventos anuais mais importantes da alta sociedade dos Estados Unidos, a modelo Kendall Jenner apareceu no evento com uma Contax C2 e as fotos que ela tirou com essa câmera foram publicadas depois pela Vogue e viralizaram na internet. Então, nós temos pessoas como a Kendall Jenner, que é uma socialite, modelo, que tem 175 milhões de seguidores no Instagram, e outras celebridades como o Frank Ocean, que é um músico, a modelo Gigi Hadid, o ator Timothée Chalamet. Temos essas celebridades jovens que começam a utilizar câmeras analógicas e, querendo ou não, essas celebridades influenciam mundialmente pessoas de 20 a 30 anos, né? Culturalmente, até mesmo num sentido de comportamento de consumo. Ironicamente, as fotos analógicas tiradas pelos jovens são compartilhadas em plataformas digitais e redes sociais, principalmente no Instagram. E elas são marcadas com hashtags como essas aqui. Então tem a 35mm, filme não morreu, comunidade do filme, eu fotografo com filme. E devido a uma ferramenta do Instagram que permite que os usuários sigam hashtags, ou seja, que eles acompanhem postagens com determinadas hashtags, esses jovens acabam entrando em contato com o trabalho de jovens do mundo inteiro, criando uma real rede de fotógrafos que compartilham dos mesmos interesses. Então isso é muito bacana também. Por suas características, a fotografia analógica requer um trabalho diferente de quem está fotografando. Então ela pede um olhar mais cuidadoso, que vai desde a escolha do que está sendo fotografado, por conta da limitação de poses, né? Até o cuidado com a luz, com o enquadramento. E com as câmeras digitais e de smartphones, o que da fotografia relacionado ao momento capturado, que seria um instante mágico de Cartier-Bresson, ele é quase perdido. E com o uso da fotografia analógica ele é retomado. Esse processo é muito importante num contexto em que a poesia cotidiana e o sutil, que às vezes só a fotografia consegue capturar, passam a ser ignorados. Então, um autor que defende isso, por exemplo, é o Dominique Volton, que acredita muito na reação analógica perante a fúria do digital. O nosso projeto ele se insere no contexto cultural de Curitiba, onde a fotografia exerce um papel muito importante. Segundo estudos de Eloise Costa e Renato Rodrigues da Silva, foi na Sociedade Alemã daqui, da capital paranaense, que surgiu o segundo fotoclube do Brasil. Além disso, na década de 90, a capital paranaense sediou 3 edições das Bienais de Fotografia. E Curitiba também experimentou o surgimento de oficinas e ateliês fotográficos, tendo muitas vezes no centro desses movimentos os jovens, que produziam tanto fotografia documental como fotografia experimental. Então a gente viu que na cidade de Curitiba existe um potencial para a curadoria fotográfica e foi isso que interessou a gente a fazer esse projeto. Para a produção do catálogo, a gente entrou em contato com alguns desses jovens inseridos na cena de fotografia analógica de Curitiba, dentre eles fotógrafos profissionais e amadores. Para cada um deles, a gente pediu que enviasse 10 fotos acompanhada de um texto de apresentação
em que a pessoa explicasse também o que significa para ela a fotografia analógica. A gente quis, com a curadoria, criar uma narrativa visual. E, inclusive, por isso a gente acabou optando pelo formato do catálogo. E o que a gente percebeu ali foi uma estética muito apurada dessa poética cotidiana visual ligada às artes visuais. A gente percebeu também que, apesar de esteticamente muito diferentes entre si, a obra de todos os fotógrafos acaba refletindo a maneira como a juventude olha para as questões da vida no século XXI. Isso a gente achou muito interessante também. O conceito que a gente buscou foi um conceito informal que dialogasse com a conotação urbana do trabalho. As nossas referências foram títulos como A Paparazzi e a Casa do Vaticano, no sentido de explorar uma narrativa fotográfica. E a gente também se inspirou na Zoom, no sentido da fotografia urbana e underground. Até na questão do formato, da disposição das fotos. A nossa capa ela faz referência à aura fotográfica, né, da quirligrafia, que é um tipo de fotografia que capta correntes elétricas dos objetos e transforma isso em imagem. Então acaba formando essa aura do que é fotografado. A gente firmou uma parceria com a Publica, que é uma editora independente de Curitiba, para a publicação do catálogo em forma física, que a gente achou que seria muito importante para poder dar esse suporte físico para essa fotografia que é feita para ser visualizada num suporte físico, o que muitas vezes não acontece porque a plataforma de exposição desses fotógrafos é o Instagram, então isso é muito legal. E a gente também entrou em contato com a Livraria Portfólio, que é uma livraria curitibana dedicada exclusivamente a material fotográfico, e a gente tem uma perspectiva de expor ali o nosso catálogo. Então a gente está muito animado com isso. Aqui são umas fotos do catálogo, que vocês podem ver. Então é isso, muito obrigada pela atenção e a gente espera que vocês tenham gostado.